vai fazer 4 anos agora em setembro, bem pesadinha, de uns 16 quilos por aí, e ela adora um colo. E ela vem passear na minha casa e fica, vovó, me dá colo, vovó, me dá colo. E eu falava, filha, vovó não pode, que tá com o braço doendo, principalmente na região do braço direito, né, que era uma dor irradiada. Começava aqui na cervical, atrás, aqui do lado, né, e aí irradiava pelo braço. E dava, assim, até formigamento. Às vezes eu acordava de noite, estava sentindo até dormência, principalmente no braço direito. E assim, há 4 anos atrás, ela era bebezinha. E nem o bebezinho, eu não conseguia pegar no braço direito. Eu tinha que estar sempre pegando ela no braço esquerdo, porque doía, mas doía menos. No braço direito eu não suportava pegar. E ela sempre pedindo colo, pedindo colo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir dar colo para minhas netas. Estou apenas começando a ter neta, ainda tem um monte de menina aí para me dar netos, né? E aí, sinceramente, eu pedi até pra Deus mesmo, meu Senhor, me indica um caminho. E agora o engraçado é que ela fala, tá doendo, vovó? Não, mas não, filho, tá doendo. Nossa, vovó, você é forte, né? Você é forte. Ela fica falando que eu sou forte, porque agora eu posso dar colo pra ela, sabe? Foi uma alegria muito grande. Supostamente a minha coluna está bem, mas eu trabalho digitando aquela coisa toda, às vezes o pescoço e tal, e curiosidade, sabendo que o conteúdo é maravilhoso, falei, eu vou entrar nessa aí de inscrição, né? Foi o que eu fiz. E a minha surpresa é que o curso, na realidade, ele fala da coluna, mas você vai aprender o que leva àquela dor. Então, vai trabalhar, vai conhecer os seus órgãos. Então, assim, você vê o corpo humano, é muito interessante. Para mim, foi uma surpresa super agradável. Então, assim, o que eu esperava superou. Eu sou bióloga, então eu entendo de anatomia, né? Um pouquinho. Quando ela explica a coluna com os seus pares de nervos e os órgãos que eles atingem, aí me fez muito sentido em sintomas que eu tenho. Eu tenho um fígado molengo, né, difícil de trabalhar. Eu tenho algumas questões em órgãos. E os exercícios que eu venho fazendo, né, os pontos, eu obtenho resultado. E já estou levando para os meus clientes. O que me ajudou nesse período das aulas é que eu estava com uma instabilidade de pressão alta. O médico não sabia nem o que fazer, porque do mesmo jeito que ela aumentava, ela diminuía. Então eu não podia tomar um medicamento. E com os exercícios, a pressão está bonitinha. Parou com essa oscilação, eu estou com uma pressão perfeita. No workshop, eu pensei nesse tratamento preventivo. Simplesmente isso, porque quando o médico mostrou a ressonância da minha coluna, eu falei, eu vou em busca de alguma coisa, porque eu não quero ter sintomas. Por conta do problema, eu já estava até assim muito preocupada, achando que deveria ter coisa pior na minha coluna, que não fosse só uma artrose, não fosse só um bico de papagaio. Fui bater uma ressonância, enviei o laudo para ela e ela leu o meu laudo, e no dia da nossa consulta foi muito boa essa interação e ela me explicou muito bem. E assim, como no momento eu não estou podendo tomar nenhum tipo de medicamento, que na verdade a gente sabe que só mascara a doença, então para mim foi muito válido a minha conversa com ela, e ela me deu muitas instruções, né? Inclusive de alguns suplementos para incluir na alimentação, para ajudar a desinflamar o corpo, porque que nem ela viu, eu contei minha história para ela, que não é somente um problema de coluna, e sim outros problemas por consequência, né? Ela me ajudou bastante e eu estou praticando e tem me ajudado muito. Boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa primeira aula do workshop de Bem com Sua Coluna, né? E como o próprio nome diz, a gente vai estudar ela aqui, a coluna, que vai ser a grande estrela do nosso workshop. Mas sabe o que representa essa coluna? A sua coluna. Então, na verdade, você é a grande estrela do workshop, tá bom? É a sua coluna. Tá? Não é essa aqui é o modelo da sua coluna que a gente vai usar para ensinar para você o que fazer com suas dores, tá? Então, nesse workshop, hoje, na primeira aula,
A gente vai ver a região cervical e todas as coisas que envolvem a região cervical, porque a gente não pode olhar assim o corpo todo separadinho, né? Região cervical, ela está envolvendo aí uma labirintite que você tem a ver com sua região cervical, uma enxaqueca que você pode ter, tem a ver com sua região cervical, enxaqueca tensional, às vezes você dorme à noite e acorda de manhã com o pescoço travado, não é? Aí o que você já começa a pensar? É o travesseiro, põe a culpa no travesseiro. É muito fácil a gente colocar a responsabilidade do que está acontecendo com a gente lá fora. Aí você vai lá, compra um travesseiro caríssimo e pesquisa aqui na internet, ali, pesquisa, compra aquele travesseiro da NASA, né, caríssimo, gasta todo o seu dinheiro com travesseiro, com colchão, com isso, e a dor continua ali, não é? Então, a cervical, ela também está envolvendo aí órgãos, né? Essa é a visão da terapia oriental. Você vai aprender tudo isso aqui. É um trabalho muito intenso, esses dias que a gente vai estar aqui junto, tá? Então, a gente vai aprender hoje essas dores que vêm para o braço, que adormece seu braço, ou que dá formigamento, ou dá choque também, que vai até o dedinho lá, os dedos. Também toda a tendinite que aparece aqui, tudo isso tem a ver com cervical. Seu ombro, que você já não consegue levantar, nem para pentear o cabelo, para secar o cabelo, tá? Então, o pescoço vai ficando travado, assim, então toda hora você tem torcicolo, vira um torcicolo crônico, né? Você não consegue mais olhar, mais dirigir, não consegue pegar a netinha no colo, o filho no colo. Olha a Neuza aqui contando pra gente da netinha, né? E os planos dela muito lindo de ter mais netos, né? E tem que carregar. Colo de vó não tem nada que substitui, gente, colo de vó. Então, às vezes você tá aí com dor, sem conseguir abaixar, pegar uma coisa, sem conseguir dirigir, todo travado, acorda madrugada com dor. A cervical dá muita dor no meio da noite, sabia? Por causa do fígado, é ligado ao fígado. A gente vai estudar isso tudo mais pra frente, né? Essas ligações da coluna com os órgãos, tá? Então, esse workshop hoje vai ser essa relação toda com a parte cervical. Amanhã a gente vai estudar a lombar, né? E as relações da lombar, aquela dor que desce para a perna, aquele formigamento, aquela tensão que fica, né? Que tensiona e você não consegue abaixar, você fica travado, porque a lombar, ela rege os nossos movimentos do corpo. Então, você não consegue mais correr, que você corria, quem faz esporte, você não consegue mais caminhar, você está em casa travado, você não consegue dormir direito com dor, tá? Isso tem a ver com o seu intestino, que pode estar preso, ou está inflamado, ou está muito solto. Então, a gente vai aprender essas relações do órgão, também com o estado emocional. Um estresse muito grande dá uma dor no ciático. Então, seu ciático pode estar inflamado, recorrente. Toda hora você tem o ciático pinçado, inflamado e dor. E por que do lado direito, por que do lado esquerdo? Tudo isso a gente vai vendo amanhã, que é imperdível para você que tem dor lombar. Mas agora ainda dá tempo de você clicar aqui nesse aviãozinho que tem aqui na live e mandar essa live para alguém, para a gente fazer um mundo melhor. Eu tenho um propósito nesse trabalho aqui do workshop gratuito de levar um mundo melhor, de criar uma vida sem dor para as pessoas, através das terapias orientais. É isso que você vai aprender aqui. Então envia essa live para outras pessoas. Essa aula, na verdade, não é uma live, né? É um curso, é uma aula que eu preparei para você, com toda essa sequência da coluna, para pessoas que precisam, que têm dor, que você conhece, que você ama. Enviar uma aula, ajudar a pessoa a melhorar, é uma atitude de amor, é um gesto de carinho, é um gesto de cuidado, cuidar do outro, né? Levar uma vida melhor, viver sem dor, gente. Tá? Então eu vejo as pessoas sofrendo, tem muita coisa que a gente pode fazer para aliviar esse sofrimento. Então me ajuda nisso, tá bom? Então, depois na aula de sexta-feira a gente entra
na torácica. A torácica, essa região aqui, né, do tronco nosso, que está muito ligado, por exemplo, a uma pressão alta, né, a hipertensão. Você viu aqui o depoimento da hipertensão, também melhora quando você cuida da sua torácica. A ansiedade, né, que está aqui no peito, a depressão, quando a gente está deprimido, ó, a gente fecha a caixa torácica todinha. Quando a gente está ansioso, respira aqui, não é? Está aqui dentro, nosso coração, nosso sentimento. Então, a caixa torácica, como tratar a caixa torácica, isso já melhora lá a sua depressão. Não está tudo separado dentro das terapias orientais. A gente olha o corpo como um todo, né? Por isso que chama uma medicina holística, né? Porque rolo é o todo, é uma palavra que vem do grego, que significa todo. Então, esse olhar que eu quero trazer para você olhar a sua coluna que está representada aqui nessa, de uma forma mais harmônica com todo o seu ser, de uma forma que você encontre saídas para as suas dores, porque muita coisa está na mão da gente, como eu disse, não está lá a responsabilidade no travesseiro, a gente está aqui no seu próprio fígado, no seu próprio mau humor, né? Porque as dores também têm relação com os estados emocionais. Você vai ver isso aqui, você vai gostar muito desse curso, tenho certeza disso, tá? E aí a gente vai ter uma aula no sábado. No sábado a gente vai ver como a coluna é relacionada aos nossos órgãos, às nossas vísceras, tá? Todas as enfermidades na coluna. Então, por exemplo, uma dor lombar pode ter a ver com o seu intestino que está preso, ou seu intestino que está inflamado, e aí começa a inflamar todo o seu corpo, você começa a ter dor no corpo inteiro. O que mais eu estou recebendo mensagem de muitos de vocês é que tem dor no corpo inteiro. Eu pergunto, tá, você tem dor onde? Na coluna, na cervical, na coluna torácica, na coluna lombar, dói tudo, né? Então, esse é um estado de inflamação no corpo muito grande e afeta a nossa coluna, e começa essa inflamação lá no intestino. Então, na aula de sábado é imperdível, vai mudar a sua visão do seu próprio corpo, da sua coluna e da sua dor. Você vai entender por que você tem essa dor, tá? Então, é imperdível. Nós vamos ficar aqui sábado e domingo. Nosso encontro, nosso compromisso é de hoje até domingo. Então, você começa a avisar aí a sua turminha de casa aí que a janta vai sair mais tarde, que espera, quem quiser vai lá, esquenta e come, tá? Porque você vai ficar aqui comigo, porque o seu compromisso não é só comigo, o seu compromisso é com você, com a sua saúde, com viver melhor, viver sem dor, tá? Não é por mim que você tá aqui. É claro, eu tô te dando esse presente, né? De ajudar você a melhorar, mas você tem que fazer sua parte, você tem que estar aqui, você tem que apertar seus pontos, você tem que entrar para a prática hoje aqui. É muito simples, não é nada demais. Vocês vão aprender e vão gostar de fazer, tá? Mas você tem que fazer sua parte, e a primeira coisa é você estar presente aqui para aprender, tá bom? Então avisa a turma aí, que a janta vai sair mais tarde. Quem quiser esquenta seu prato lá, tá? E domingo, que é o último dia da nossa aula, a gente vai ver como as enfermidades afetam nossa coluna. Então, vamos falar de artrose, de osteoporose, tá? Como a gente pode prevenir isso, tá? E falando nisso, é muito bom você já fazer uma coisa para mim. Quanto de água você tá tomando por dia? Porque amanhã eu quero saber. Então, de hoje, dessa live agora, até amanhã, na próxima aula, você vai me dizer quanto de água você tomou. Você vai medir essa água. 3 copos, 5 copos, um copo, mais ou menos 200 ml. Quantos copos você está tomando? Ou você pega uma garrafinha assim, ó, e coloca lá, aqui tem 500 ml. Quantas garrafinhas dessas você está tomando? Eu quero saber amanhã, tá bom? Você vai me dizer aqui. E agora o que eu quero saber é um pouquinho de você. Escreve aqui para mim onde você tem dor, qual que é o seu problema na coluna. Marca aqui nos comentários que eu quero ver,
tá? Só escreve se cervical, se for dor na cervical, se for na lombar, não vale escrever tudo, tô brincando, vale sim, tá? É como eu falei, tem muita gente com dor na coluna inteira, a coluna fica toda inflamada, tá? Então, anota aqui pra mim. Tem gente falando que bebe muita água, tá? Tem gente com fibromialgia aqui, ó, tá? Depois eu vou cortar o comentário, viu, gente? Daqui a pouco eu vou cortar, mas eu quero saber um pouco de vocês. Onde vocês têm dor? Joelho, cervical, lombar, tá? É isso mesmo, lombar e cervical estão muito ligadas, tá? Lombar, cervical são as que ganham aí, né, gente? Lombar e cervical, vocês vão entender por que ganha lombar e cervical, tá? É isso mesmo, lombar, fibromialgia, cervical, lombar. Obrigado de você escrever. Eu preciso saber o que acontece com você. É a forma de você falar comigo agora, tá? Durante esta aula, várias vezes eu vou solicitar que você fale comigo. Como eu solicitei agora que você checa para mim e amanhã, quando a gente abrir a aula, você já me fala quanto de água você está tomando. Porque precisa tomar água para essa coluna. Essa coluna precisa de água. Porque os discos entre a coluna são todos formados muito por água e eles desidratam, tá? Então precisa tomar água. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar um pouquinho o que é terapias orientais, tá? Para você mesmo usar a terapia e aliviar suas dores, voltar para ter uma vida ativa novamente. Tem gente que está sem poder amarrar o sapato, tem gente que está sem poder carregar o filho, tá? Eu tenho um depoimento de uma pessoa pedindo que é um homem de 35 anos, que o sonho dele era ter um filho, e agora ele tem esse filho com 3 anos e ele não consegue jogar bola com o filho, entende? Por quê? Porque dor lombar, não, tá de cama, tá preso, hérnia. Então a gente vai entender o que está acontecendo e vou dar ferramentas simples para você usar, né? Parece, você pode achar, isso é bom demais para ser verdade, mas na verdade, se eu estivesse no seu lugar, eu também poderia pensar isso. Nossa, isso está soando demais, eu melhorar dessa dor que eu tenho, que você já acha que não tem mais saída para você, que não tem mais cura, que o que você sente não tem solução, né? Minha dor não tem solução, porque eu já fui na fisioterapia, já fui no médico, já tomei remédio, já fiz infiltração, já fiz pilates, já fiz não sei o que, terapias orientais e nada funcionou. Pera lá, dá uma chance para você conhecer aqui o meu método, como eu uso as terapias orientais. Nessa aula você já vai entender como eu uso, tá? Então fica nessa aula e entenda como funciona, experiencia o que eu estou te propondo, tá? Para você ver que tem saída sim para a sua dor. Tem saída, tem melhora, é possível melhorar, é possível aliviar o que você está sentindo, tá? Mas antes, deixa eu me apresentar para você um pouco, para você me conhecer, para você saber quem que eu sou e da onde veio tudo isso que eu estou passando para vocês, tá? Eu vou contar brevemente a minha história para você. Meu nome é Paula Guimarães, eu tô aqui em São Paulo, aqui é meu espaço, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Já tô aqui há mais de 25 anos nesse mesmo prédio, nesse mesmo endereço, tá? Você pode ficar tranquilo que você tem um respaldo da minha experiência toda presencial. Aqui é meu consultório, eu atendo aqui nessa maca que eu atendo. Aqui do lado tem minha sala, que de vez em quando eu dou cursos presenciais e agora eu dou cursos online, assim como esse workshop para você, porque é uma forma de eu levar o meu conhecimento para muito mais pessoas. Eu sou formada no Japão. Há 35 anos atrás eu fui para o Japão estudar as terapias orientais, né? Então, isso que eu vou passar para você, a minha experiência, o meu estudo, eu já fui muitas vezes ao Japão, né?
E agora não estou indo, claro, está tudo fechado, a pandemia está fechada o Japão, não dá para ir. Mas dentro disso, dentro de todo esse trabalho, é a forma, principalmente, como eu uso as terapias orientais. Eu vou explicar para você também como são as terapias orientais. Então foi assim, eu nasci lá em Mato Grosso, em Cuiabá, né? É uma cidade muito quente, gente. Cuiabá é muito quente, ela fica assim entre os vales de montanhas. Então o meu pai dizia que o vento passa por cima, né? Porque lá é um buraco. Mas você sai uma hora assim, já tem a Chapada dos Guimarães, tem lugares belíssimos de natureza em Mato Grosso. Mas a cidade fica num buraco, então é muito calor. E a gente morava numa chácara, na beira do rio. Eu tive uma infância muito próxima da natureza, o que foi muito bom para mim. E estudava na cidade, então tinha que esperar alguém vir buscar a gente, porque não tinha nem ônibus que chegava nessa chácara. Então, às vezes vinha meu pai, meu tio, outro tio, todo mundo morava nessa chácara. E aí, quando era meu tio, ele atrasava muito para buscar a gente na escola. E aí eu ficava com aquele sol, né? Claro, ficava embaixo de uma árvore na porta da escola, esperando. Aí me dava uma dor no pescoço, né? Uma dor na cervical, que eu chamava de dor no pescoço. Eu era criança, eu já tinha essa dor. E essa dor foi só piorando. Depois, na adolescência, eu vim morar em São Paulo, vim estudar aqui. E essa dor piorou bastante. Eu lembro que eu era ainda uma menina, adolescente, eu andava com remédio na bolsa. Eu ia para a escola e levava remédio, de tanta dor que eu tinha na cervical, né? Analgésico, relaxante muscular. Daqui eu fui morar no Rio de Janeiro e continuava a dor. Aí eu tive filho, casei. E o que aconteceu? Eu fui procurar um médico lá, naquela época, na Santa Casa de Misericórdia, tinha o Dr. Paulo Niemeyer, que já faleceu. Ele é irmão do Oscar Niemeyer, que fez Brasília, sabe, aquele arquiteto? Então, era um excelente neurologista na época, atendia gratuitamente na Santa Casa do Rio. E aí eu fui com ele, fiz todos os exames, o que foi muito bom, porque eu pensava que eu já podia ter, assim, um tumor no cérebro, na cervical, porque tinha muita dor e não passava dor. Então, ele fez os exames e viu que não tinha nada. E me deu analgésicos, remédios para dor, anti-inflamatório. Era isso que ele podia fazer por mim. Eu fiquei muito aliviada de não ter um tumor, que eu já pensava que eu poderia ter. Mas eu vi que era essa saída que tinha dentro da medicina nossa ocidental. Então, chegou num ponto que eu tomava aquela medicação, era muito forte. Teve um dia que eu estava andando, dirigindo o carro, meu filho na cadeirinha atrás, pequeno ainda. Eu tive uma tontura tão grande que eu tive que parar o carro num lugar que não podia parar, né? Porque eu falei, eu tenho que parar, vou bater o carro. E aí eu resolvi que eu não ia mais tomar remédio, porque eu estava ficando uma pessoa inválida, dopada, sem poder dirigir, né, sem cuidar do meu filho. Cada dia, você que tem dor, que está aqui, você sabe, cada dia de dor é um dia perdido. A gente não consegue fazer aquilo que a gente tem que fazer, tarefas muito simples, como cuidar de uma criança, dirigir um carro, levar a criança na escola, desde tudo fica muito difícil, né? E aí eu falei, não dá, eu não vou ficar tomando essa medicação. E fui procurar outras saídas, né? Então fiz curso de terapia oriental lá no Rio, era muito fraco, até que eu soube dessa escola lá no Japão, através de um médico amigo nosso que já conheceu o Masahiro Oki, que foi o fundador dessa escola lá no Japão, que é um japonês, e veio ao Brasil e conheceu esse médico. Esse médico era acupunturista também, da medicina ocidental, e acupunturista, e foi para essa escola. Então, a gente foi, depois que esse médico foi conhecer, e eu fui buscar uma saída para mim nas terapias orientais. Eu fui assim meio com a cara e a coragem. Vendi um carro que eu tinha para pagar a passagem, naquela época o Japão era caríssimo, né, para um brasileiro. Eu tinha um Chevette, aquele Chevette antigo, você lembra do Chevette dos anos 80? Isso começo dos anos 80, tá, gente? Aí eu fui para o Japão. Em janeiro de 86,
eu cheguei no Japão. Um frio, nevava. Morei em Mishima, que é uma cidade no pé do Monte Fuji, assim, é um lugar belíssimo, mas muito frio. E ele tinha um dojo, que chama dojo lá no Japão, uma escola de treinamento, que você podia morar para estudar e pagava para estudar, e também você podia internar se você tivesse uma enfermidade, qualquer tipo de enfermidade. Então, quem estudava acabava aprendendo e ajudando a cuidar de quem estava internado doente. Todo mundo morava, era uma escola residencial. Mas, assim, muito simples, não tinha calefação, era muito frio. Eu não falava inglês, não falava japonês, foi bem difícil o começo, sabe? Fui com meu filho, meu marido na época, meu filho tinha 3 anos. E o dinheiro deu para pagar um mês da escola. Aí eu fiz um acordo, nós fizemos um acordo com a escola, que a gente continuaria lá morando, trabalhando e pagando a escola com o nosso trabalho, pagando o nosso aprendizado. E assim eu fiquei lá. Mas aí logo depois veio um seminário residencial numa outra escola para as crianças. E eles falaram, então seu filho vai para lá, para esse seminário. Eu falei, não vai, ele tinha 3 anos e meio. Eu falei, não, ele é muito pequeno, não dá, não vou deixar ele ficar longe do pai e da mãe. Não, ele vai. E aí eu fiquei muito desesperada. Peguei minhas coisas, pus numa sacola, peguei ele à noite, tarde da noite, e fui para a estação, andando com ele no colo até a estação. No caminho, chegou uma van com meus professores e falou, Paula, volta. Eu acabei voltando. Por quê? Porque, na verdade, foi um ato assim de desespero meu, porque eu estava sem dinheiro e sem passaporte. Isso ficava guardado no cofre da escola, entende? Então, assim, o que eu ia fazer na estação? Sem dinheiro e sem passaporte com uma criança, não é? Mas aí eu voltei, aí eles falaram, amanhã a gente conversa, vai dormir, amanhã a gente conversa. O diretor da escola, que é meu amigo até hoje, até a gente fez um livro juntos, né, e tudo. Mas enfim, aí eu não dormi, claro, né, passei a noite inteira pensando, o que eu faço? Eu vou embora, esses japoneses são tudo louco, querem me separar do meu filho. Mas uma coisa que pesou muito na minha decisão foi, eu já não tinha mais dor cervical, eu não tomava mais remédio, eu já tinha curado da minha dor, eu aprendi a curar a minha dor. Aí eu falei, gente, eu não posso ir embora se aqui tem esse conhecimento vivo, né? Então, assim, na verdade, aquela noite eu não sabia que ali eu estava decidindo a minha vida, eu estava decidindo a minha profissão, por exemplo. Se eu tivesse vindo embora, eu não tinha feito toda a minha formação, né? Não estaria aqui hoje ensinando para vocês isso, né? Teria sido diferente. E aí eu resolvi ficar, meu filho foi para o seminário, foi tudo bem, voltou falando japonês, um monte de palavras novas. Eu também fiquei mais independente dele, fiquei mais solta, porque a gente é muito latino, né? Eu sou muito latina, assim. Então fica que nem aquela galinha, né? Com a asa, que é pôr todos os pintinhos embaixo da asa e cuidar. E de repente outra cultura diferente, né? Então, na verdade a gente desenvolveu algumas coisas que a gente passa que são muito difíceis, elas servem para a gente desenvolver. Eu tenho certeza que você já passou por muitas experiências assim. Aquilo que a gente acha que é ruim, depois vem como uma coisa benéfica, a gente acaba se desenvolvendo mais força interior, não é verdade? Então aí eu fiquei na escola onde eu me formei, em terapias orientais, aprendi a fazer alimentação natural, era uma escola muito rígida, né? O Oki, que fundou essa escola, ele vem de uma família de samurais, então era assim, uma disciplina muito rígida, acorda às 5 da manhã, vai até 10 da noite, é um treino muito rígido das terapias, comia bem pouquinho, porque comer pouco é saudável. Então, assim, através de transpor os limites, a gente se desenvolve bastante lá. E foi uma época muito intensa da minha vida, mas eu tive um grande aprendizado, né? E aí voltei para o Brasil. A minha família nunca
gostou muito daquela época, assim, porque eles diziam, Paula, vai para o Japão, tá mexendo com essas coisas, né? Parecia que eu estava assim, sei lá, fazendo uma coisa esquisita, que eram as terapias orientais. Energia, né? Mexer com energia, porque a gente fala dos pontos que melhora a energia do órgão e tal. Aí quando eu voltei, aí comecei a fazer em todo mundo, na minha família também, comecei a trabalhar e eles começaram a aceitar, né? Porque no fundo eu acho que meu pai, assim, queria que eu fosse médica, fisioterapeuta, psicóloga, tivesse uma profissão mais convencional, né? Fizesse uma universidade, e eu fui fazer essas coisas de terapias. E aí acabou que minha mãe depois foi para o Japão também, se formou lá e é instrutora de yoga até hoje, com 83 anos de idade. O meu pai se submeteu às minhas terapias até o último dia da vida dele, né? Eu fiz shiatsu nele. Então, assim, isso foi mudando com o tempo e com como foi mudando no Brasil também. Antigamente não era muito aceito terapias orientais, hoje já é bastante aceito, né? Tenho alunos que são fisioterapeutas, médicos, né? Que vêm aprender também as terapias orientais. E agora eu viajo regularmente ao Japão, agora não tenho ido, né? Mas o que eu quero te dizer é uma coisa muito importante. Não precisa ir para o Japão para aprender a tratar sua coluna. Eu peguei tudo que eu sabia de terapias orientais e o que realmente funciona, o que realmente eu ensino para meus alunos, que muitos já são profissionais, já têm sua clínica, que meus professores fazem lá no Japão. Peguei tudo isso, compilei num método que você pode usar em você mesmo, para você fazer em você mesmo, tá? Então, vamos falar um pouquinho o que são as terapias orientais. Já que eu me apresentei, agora eu vou apresentar um pouquinho as terapias para vocês. Primeiro que eu uso bastante é o shiatsu. Então, o que é o shiatsu? Vamos tomar uma água, eu e vocês. Pega um copinho d'água e um óleo vegetal que você tiver, azeite, óleo de coco, o que você tiver aí na cozinha que a gente vai usar para fazer massagem, tá? Nos pontinhos. E pega um copo d'água, que eu vou tomar água, você toma água, já que a gente está falando que tem que tomar água para hidratar a coluna, tá? Então, o shiatsu. Shi é dedos, atsu é pressão. É uma terapia do Japão, chama shiatsu, tá? Que é pressão com os dedos aqui, ó. Quando o dedo pressiona um ponto. Esse eu uso bastante. Como que funciona o shiatsu? Vou te mostrar aqui, ó. Tem canais de energia, meridianos. Então, por exemplo, eu tenho aqui do indicador, passa por aqui, vem aqui, ó. Sobe aqui, vem até o rosto. Esse é o meridiano do intestino grosso. Então, através de pressionar esse meridiano, esses pontos, a gente acessa a energia do órgão, a gente melhora o órgão. Pode ser intestino preso, intestino solto, é o mesmo ponto. Aí aqui desse dedinho aqui, por exemplo, ó, eu tenho o meridiano do intestino delgado, que pega aqui. Tem um outro meridiano que pega esse dedo anelar e passa aqui no meio do braço, chamado triplo aquecedor, que ele regula a temperatura do corpo e regula os órgãos também. É bem legal assim. Aqui o dedinho é o coração, meridiano do coração, passa aqui desse lado, tá vendo? Aqui no centro é um meridiano maravilhoso chamado circulação e sexo. Ele trata a nossa circulação toda e nossa sexualidade. Então tem pontos nele muito importantes para a sexualidade e para a pressão alta, pressão baixa. E temos aqui desse lado também o pulmão, ó, tá? Então você vai ver que tem 3 meridianos desse lado e 3 meridianos desse lado. Isso é o shiatsu, são linhas, são os mesmos pontos da acupuntura, sabe? Só que a gente faz pressionando com o dedo, não usa agulha, pressiona com o dedo os pontos, né? Então tem alguns pontos mais importantes, como esse aqui,
que solta o intestino, para quando o intestino é preso, tudo isso a gente pode aprender, tá? Não preocupa que essa caneta aqui, ela sai com água e não é tóxica, tá? É para vocês entenderem um pouco. Isso vai no corpo inteiro, essas linhas. São canais de energia que fluem a energia do órgão, sabe? Então essa é uma grande terapia que eu uso, que é o Shiatsu, que é do Japão, tá? Com base nos pontos da acupuntura. Aí vocês que já estão me acompanhando aqui conhecem o Finger Yoga, não conhece? Que é aquela terapia que pega os dedos, pega a mão toda. Então, como se a gente fosse um quadrúpede, né? Aqui está a cabeça, aqui estão os braços e aqui estão as pernas, tá? Então, a gente tem toda a coluna, na verdade, passando nessa linha aqui central, ó, até aqui. Aqui é a coluna, aqui que a gente trata a coluna, a gente vai usar hoje. Chama Finger Yoga, mas ela é baseada num método, eu aprendi ela no Japão, só que ela vem da Coreia, chama Koryo Shojishin. Aí já é um nome bem mais difícil, não é? Todos esses nomes, todos são terapias orientais. Tem outra que a gente usa da Coreia que chama Sujo, né? Que é mão e pé. São pontos na mão e no pé para tratar o corpo inteiro. Tem a auriculoterapia, que você pode usar o dedo para pressionar pontos na sua orelha. E aí trata o corpo inteiro. A orelha tem pontos do corpo inteiro. A cabeça, a gente tem pontos do corpo inteiro. Por que que essas partes do corpo têm pontos importantes? Porque a gente tem mais terminação nervosa na mão, pelo tato, nos pés, na cabeça, no topo da cabeça, na orelha. E essa informação, quando você pressiona um ponto, ela vai direto para o cérebro. Então, tem muitos pontos nas extremidades do corpo, porque tem uma relação com o cérebro, o sistema nervoso muito forte, muito rápido, tá? E é bom que tudo que eu vou passar para vocês aqui não tem contraindicação, né? Muitas terapias são milenares, tem 2.000 anos, 4.000 anos, tá? Isso pode ser novidade para você, mas isso já é muito antigo lá no Oriente, né? Já é assim, feijão com arroz, né? Todo mundo já aprende desde criança, vem aqui, vou apertar um pontinho, muita coisa a mãe faz no filho, né? Vem de avó ensinou a fazer isso, apertar esse ponto, tá? Então, vamos aprender sobre a cervical agora. Vamos entrar lá. Aqui tem a coluna, né? Que seria a sua coluna aqui. Então, a gente tem 7 vértebras aqui na cervical. Olha, essa é a coluna inteira, tá vendo? Aqui, essa região laranja aqui é a cervical. Essa azul é toda a torácica. Aqui embaixo, vermelho, é a lombar. E aqui é o sacro, preso na bacia pélvica. Aqui, esse branco é a base occipital, é esse osso que forma o crânio, né? Que aqui dentro está o cérebro. Então, por que a gente tem coluna, gente? Esse aqui é o lado de frente dela, ó. Tá vendo? O lado de frente, ela é todo lisinho. O lado de trás, que é onde a gente pega aqui nas nossas costas, que tem as cristas, né, das vértebras, as pontinhas das vértebras. Aqui não tem pontinha, porque aqui estão nossos órgãos. Aqui tá coração, pulmão, aqui estão os órgãos do abdômen. Então não pode ter pontinha para não furar o órgão, não é verdade? Seu fígado aqui, seu intestino, seu coração. É tudo lisinho. E tá vendo que nesses intervalos tem os discos? Esses discos são tecidos de cartilagem, são cartilaginosos, são formados muito por líquido, por água. Por isso que eu falo que a gente tem que tomar água. Porque esse disco vai desidratando, aí encosta osso no osso. A gente vai estudar isso, tá? A gente vai estudar artrose. Daqui na última aula a gente vai estudar outras coisas, tá? Sobre a coluna. Então, o que a gente vai fazer? São 7 cervicais. Vamos estudar agora a cervical. São 7 cervicais. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma imagem da cervical para você ver todas as vértebras, ó.
Tá vendo ali, em verde? São 7 cervicais, de C1 a C7. Qual que é a função da cervical? É movimentar o pescoço, é carregar a cabeça, tá? Então, quando a gente vira a cabeça para um lado, vira para o outro, é a cervical que está movimentando, tá? Nosso pescoço. Então, é muito importante, porque se você não tivesse essa mobilidade, é a parte que mais tem mobilidade da nossa coluna, é a cervical, tá? Então, olha só, vamos fazer o seguinte, quando você vira a cabeça para cá, vira a cabeça para lá, é o eixo da cervical que está fazendo esse movimento. Então, abaixa, olha quanto movimento faz a cervical, olha para cima, olha para baixo, flexão anterior, posterior, torção para um lado, lateralidade, flexão lateral, a rotação, né? Quando você gira a cabeça para um lado, gira a cabeça para o outro, tudo isso é função da cervical. Outra função da cervical é carregar a cabeça. Então, olha aqui, vou mostrar para você a cabeça, que ela vai ser justamente a cervical 1, que tem ali em cima, que carrega a cabeça, que carrega o crânio, tá? A cervical 1, ela se chama Atlas, tá? Então, é o seguinte, Atlas é um titã. Por que ela tem esse nome de Atlas? Porque carrega a cabeça. A cabeça pesa, num adulto, de 4,5 kg a 5 kg, a 6 kg num adulto grande, tá? Então, sabe aquele saco de arroz que a gente compra no mercado de 5 kg? Eu não compro, tá? Porque eu não como aquele arroz branco, eu compro arroz integral. Mas é pesado aquele saco, não é? Então, toda a sua cervical, sem osso nenhum mais aqui, carrega 5 kg aqui de cabeça num adulto, tá? Ou mais. Então, carrega, daí vem a simbologia do nome da primeira vértebra. A primeira chama Atlas. Atlas, na verdade, é aquele titã, era um titã na mitologia grega, daí que veio o nome dessa vértebra, que carrega o mundo nas costas, tá? Então, um titã brigou com Zeus e Zeus deu como castigo para ele perdeu a batalha, que ele carregasse o mundo, que ele carregasse os céus, que ele carregasse o universo nas costas. E daí vem esse nome para a nossa vértebra número 1, que é a gente carrega o mundo nas costas às vezes, não é? E daí a gente fica com dor na cervical, com tensão na cervical, não é? Quantas vezes a gente acorda com dor na cervical, você dorme preocupado, você dorme irritado, você dorme nervoso, você acorda madrugada e não consegue mais dormir, não consegue ficar na cama. Se você ficar na cama, piora a sua dor na cervical. Então tem que levantar mesmo. Levantar e fazer o quê? Apertar os pontos que você vai aprender nessa aula. Senão, se você insiste em ficar deitado com dor na cervical, vira uma enxaqueca muito forte, uma dor muito forte. De manhã, só remédio muito forte, mesmo assim, muitas vezes não passa. Então, acordou à noite com dor no pescoço, levanta, aperta os pontos, fica um pouquinho sentado, depois dorme de novo, tá? É uma saída para a sua dor noturna na cervical. E a gente tem nessa região também, só para a gente entender, o músculo trapézio. O músculo trapézio, ele pega desde a base aqui occipital, que é essa base do crânio ali, e ele passa entre as escápulas, vem no tórax, né? E vai terminar para baixo da sua escápula ali, que era o que a gente chamava de omoplata antigamente. Então, esse músculo todo, ele se tensiona também a partir da cervical. Às vezes você tem uma dor mais embaixo, ali perto da escápula, e essa dor sai lá da cervical. Por quê? Porque tem um forame. Forame, assim, é uma parte onde sai vários nervos aqui e desce. Então, tem um nervo que sai e vem aqui para frente, tem nervo que sai e vem para os seus braços da cervical, tem nervo que desce aqui para baixo, entre as escápulas,
Então, você tá com uma dor no braço, não adianta você ficar lá passando aparelhinho, não sei o que, na dor aqui do braço. Essa dor tá saindo daqui da cervical. O que vai adiantar você fazer 50 sessões lá de fisioterapia, passando aqui, não melhora a sua dor, entende? Ou no ombro, você fica passando aparelhinho no ombro, não vai melhorar, entende? Por isso que as pessoas estão um pouco descrentes com isso, porque a dor está saindo daqui da cervical, do nervo que sai daqui. Então, o nervo pinçado, ele faz um caminho, ele faz um reflexo. Então, você pode ter dormência na cervical por uma hérnia que você tem na cervical, te dá dormência no braço, te dá mudança na sensibilidade da pele, te dá dedo em gatilho, te dá túnel do carpo, te dá tendinite. Tudo isso é relacionado à cervical e ao fígado, que a gente vai aprender na aula de sábado. Não pode perder a aula de sábado. É fantástica a aula de sábado, tá? Que vai ter essa relação do órgão com a coluna, entende? Então, uma coisa que acontece muito na cervical, que a gente tem uma pequena curvatura aqui, sabe? Na coluna, o pescoço faz uma curvinha. Essa curvinha chama lordose. Quando essa curvinha acentua e a gente fica assim, com o queixo para frente, chama hiperlordose. Quer dizer, você forçou mais essa curvatura. A cabeça vai lá para frente, ela perde esse ângulo de encaixe na cervical e aí pesa muito mais a cabeça, porque muda o encaixe dela na cervical. Ela aumenta o peso sem aumentar, na verdade, pela posição, tá? Quantas vezes a gente anda com o queixo assim para frente? Isso chama hiperlordose, vai diminuir o espaço entre as vértebras e vai pressionar, comprimir os nervos que saem. Isso causa bastante dor, tá? Então, é muito importante a gente encaixar o queixo, tá? Então, ó, você tá no computador, eu mesma, né? Para fazer esse curso, eu escrevi todo o curso. Então, tá lá fazendo no computador, começa direitinho, daqui a pouco você tá assim, ó, digitando assim, não é verdade? Aí você lembra e volta. Duas coisas que você tem que fazer. Primeiro, você empurra o seu queixo, sem forçar esse músculo, tá? Do pescoço, só dá uma empurradinha. Segundo, que você tem que fazer é imaginar que tem um fio aqui no centro da sua cabeça puxando você para cima, tá? E aí você alonga o seu pescoço e não fica lá para frente. Essa postura para frente também da cabeça, chega antes que o corpo, indica uma ansiedade nossa. Meu pensamento já está lá na frente, já cheguei, mas meu corpo ainda está aqui atrás. Então eu começo a andar no parque assim, ó. Quando eu estou andando assim, vejo várias pessoas assim. Aí você lembra desse fiozinho aqui que vai encaixar a sua cabeça de novo no ângulo que ela tem que ficar sobre a coluna e não lá para frente, porque aí ela pesa muito mais, tá? Outra coisa importante que a gente tem que ver para isso é como você vai deitar, como você vai levantar, tá? Da cama, é muito importante como você vai dormir, para fazer bem para a sua cervical. Vou te dar essas dicas para você melhorar seus hábitos. Daqui a pouco eu vou te dar os pontinhos para você tratar. Mas primeiro vamos para essa mudança de hábito. Então, se você vai deitar, imagina que você vai deitar na sua cama, tá? Põe um travesseiro mais alto, por exemplo, se você vai dormir de lado faz muito bem para a cervical, tá? Então, você primeiro usa essa parte aqui, coloca a perna em cima e apoia. Deixa eu tirar isso aqui, ó, tá? Pra vocês. E pegar essa almofada aqui. Eu tô no meu consultório, tá? Você pega um travesseiro, uma almofada, pra você alongar a sua perna de baixo, alonga a perna de baixo, dobra a perna de cima, isso vai fazer bem pra sua lombar também. E deita aqui de lado. Essa é uma boa posição para a pessoa que tem dor na cervical dormir. Tá? De um lado ou do outro, com a perna aqui em cima vai favorecer a lombar. Tá? Se você vai dormir de frente, ó. Se você vai dormir de frente,
você tem que pôr um travesseiro baixo, não muito alto, tá? Porque se você tem um travesseiro muito alto, sua cervical fica assim, ó, muito comprimindo a vértebra de um lado. Então, se vai dormir de frente, travesseiro baixo. Se vai dormir de lado, um pouquinho mais alto o travesseiro, para não esmagar o seu ombro e depois você ficar com dor no ombro, entende? E é muito importante você aprender como levantar para não machucar a sua cervical, tá? Se você levanta assim, ó, olha a força que eu tenho que fazer para levantar minha cabeça. Lembra que aqui é igual um saco de arroz, daquele de 5 quilos, não é pesado aquilo, tá? Você tem que levantar aqui 5 quilos só com esse músculo. Então, como que você vai levantar? Você vai virar de lado, ó, põe as pernas para baixo da sua cama, esse braço empurra e esse apoia, tá? Fiz bem devagar para você entender. Vou fazer de novo para você entender. Para deitar a mesma coisa, tá? Uma coisa importante, antes de eu levantar, não faça exercício de abdominal, aqueles de academia militar que fazia antigamente assim, ó. Qualquer exercício que você for fazer para fortalecer seu abdômen, tipo esse aqui, que você vai levantar a perna, você não levanta a cervical se você já tem tensão na cervical, tá? Porque esse movimento não é bom para a sua cervical, tá? Então, cuidado com o abdominal, faz aqueles que tem a bola, faz aqueles que levanta e trabalha mais aqui embaixo, precisa fortalecer o abdômen por causa da sua lombar, precisa, mas não faça o abdominal convencional. Ó, vou em câmera lenta para você entender, ó. Vira de lado, traz sua perna para baixo, esse braço empurra, esse ajuda e levanta, ok? Deu para pegar aí, para entender como fazer? Tá? Então, isso é muito importante, tá? Para você, quantas vezes você levanta assim com a cabeça, né? E fica lá com dor depois na cervical. Na hora não dói, mas depois, porque, ó, comprime a vértebra, comprime o nervo, tá? Tomar muita água para amanhã. E a minha proposta para você hoje é viver de uma forma melhor, sem remédios, sem tratamentos invasivos, sem cirurgia, sem depender de médicos, sem depender de terapia, sem depender de fisioterapia, você mesma aprender pontos que eu vou ensinar agora, que você pode fazer, que você mesma pode fazer e melhorar a sua coluna, tá? Então, a gente vai entrar agora no método de pontos, de pressionar ponto para melhorar a coluna. Vamos lá, tomar nossa aguinha. Primeira coisa, a gente vai checar o movimento e aí nós vamos pressionar o ponto para ver se melhora esse movimento. O movimento primeiro que a cervical prende na gente, normalmente é o de torção, tá? Então, como que a gente vai checar essa torção? Você fica aí reto, você pode estar sentado, você pode estar em pé, não encosta só lá no sofá e fica todo jogado, que isso também não é bom para a cervical. Você vai inspirar, quando soltar o ar, ó, olha lá para trás e marca um pontinho lá, solta o ar pela boca, até onde você enxerga. Aí volta para o centro, inspira e leva só o pescoço, sem levar o tórax, lá para trás e marca um pontinho. Se você não conseguiu marcar, faz de novo. O olho que marca o ponto, tá? Inspira no centro, ó, puxa o ar, solta o ar pela boca, quando você gira até onde você consegue enxergar. Aí volta, aí inspira de novo pelo nariz e solta pela boca, ó. Olha lá até onde você consegue enxergar. Marca esse pontinho, marca onde você tá. A gente vai apertar o ponto e vai fazer de novo esse exercício, para ver se melhorou nossa amplitude, olha aqui, ó. O ponto que a gente vai fazer é
do Finger Yoga, que é desse método do Koryo Shojishin. Então, você vai pegar essas duas falanges aqui, ó, todinha, ó, inclusive base do dedo aqui, onde nasce seu dedo, toda essa falange. Essa é a primeira falange, essa é a segunda, tá? A gente vai pegar essa falange e vai pegar o dedo e torcer essa falange, tá? Para isso que eu falei, se você quiser trazer um óleo, pode trazer, usar um pouquinho de óleo, ó. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui de óleo, passo no dedo, nos 2 dedos médios que a gente vai usar, tá? E torce, ó, torce e puxa e solta o ar. Inspira e solta o ar. Como que a gente torce? Olha bem, é essa falange e essa falange. Então, você vai torcer o dedo aqui, ó. O polegar aperta e torce. Torce para um lado e torce para o outro. Sem tensionar seu ombro. Você pode fazer assim o esforço ou assim. Igual quando a gente vai escovar dente, não é? Você pode escovar dente assim, ó, todo tenso. Ou você pode escovar dente relaxado, tá? Então, também não tensiona seu ombro para apertar o ponto, para torcer. Entendeu? Torce a falange, solta o ar, aí torce para o outro lado, solta o ar. Com óleo fica mais gostoso de fazer, mas você pode fazer sem óleo também, se você tá aí. Sempre que você usar um óleo, usa óleo vegetal, que é aquele óleo que vem de uma planta, tipo azeite de oliva, óleo de coco, óleo de amêndoa, tá? Não compra óleo mineral que tem na farmácia, às vezes, porque o óleo mineral, ele vem do petróleo, então ele tem umas químicas, tá? Que não fazem bem, às vezes tem parabeno, que é um agente que não é bom para passar no corpo, tá? É um pouco cancerígeno. Agora eu fui para outro dedo, ó, torço para um lado, torço para o outro. Quantas vezes eu vou fazer isso de torcer para um lado e para o outro aqui, ó? Você vai fazer 30 vezes. Então, se você tá aí sozinho, você conta, ó. Solta o ar 1, solta o ar 2, inspira, solta o ar 3, inspira, solta o ar 4. As 2 mãos torcem, uma vem para cá e outra vai para lá. Faz essa torção nas 2 falanges. É muito simples, não é? Você pode fazer isso no ônibus, quando você está no ônibus, você pode fazer isso no metrô, você pode fazer isso enquanto você está vendo um programa na televisão, você pode fazer isso no intervalo, que você está no computador, você está lendo, às vezes alguma coisa, aperta, porque o computador tensiona muito a cervical, tá? Então, esse é o método do Finger Yoga, que são essas 2 falanges aqui, que relaciona ao seu pescoço e a base occipital, que é essa base aqui do crânio, né? Onde está a cabeça. Uma coisa muito importante da gente entender, que o crânio, ele é uma caixa de osso que protege o cérebro, o sistema nervoso central. E o que é a coluna? A coluna é um tubo de ossos, que são vértebras, que protegem a medula. O que é a medula? A medula é uma ramificação do encéfalo, uma ramificação do nosso cérebro, que desce em forma de nervos, é sistema nervoso. E da medula saem muitos nervinhos que vêm para todo o corpo, por isso que vem o nervo para o braço, e de repente você está com uma dor aqui, e essa dor está saindo da onde? Do nervo que está pinçado lá na cervical, entendeu? Então, esse nervo, ele vem primeiro do cérebro e desce pela medula, é sistema nervoso, e da medula saem ramificações nervosas. Por isso que a cervical envolve tanta coisa, envolve cabeça, envolve ATM inflamada, envolve labirintite, quando você tem aqui no ouvido, zumbido no ouvido, você vai usar esse ponto. Esse ponto ele não é só para cervical, é que a cervical interfere em muitas coisas, entende? Então esse ponto você usa para enxaqueca, para dor de cabeça, para labirintite, para bruxismo, para ATM, né?
que é essa articulação aqui temporomandibular, quando ela está inflamada e dói, né? Você usa também para toda parte da cervical, que são as coisas que a gente já conhece, hernia de disco, artrose, pinçamento de nervo, hiperlordose, que eu falei que é o queixo para frente. Você usa também para um torcicolo ou só para uma tensão, quando você fica lá horas no computador e começa a doer sua cervical, você vai usar esse ponto. Então olha para quanta coisa você vai usar essa parte do dedo, tá? Agora a gente vai para um outro método aqui, ó, que é um método no pé, que a gente vai fazer agora, que é muito interessante, chama Sujo. Então, vem aqui, a câmera vem aqui pertinho para vocês verem, ó. É bem interessante esse aqui. Sujo é o nome desse método, ó. Você vai pegar esse dedão aqui, ó, nosso dedo grande, chama hálux, esse dedo, não precisa saber disso. Toda essa região também, igual o dedo médio aqui, que são duas falanges, pegando inclusive a falange da unha, ó, você vai pegar, só que aqui é o dedo médio. Você vai pegar do dedão, tá? São os dois dedos médios e os dois dedão. Cada um é um método, tá? Que vem da Coreia. Esse aqui é um método, esse aqui é outro. Então, o que eu vou fazer nesse dedão? Eu vou fazer massagem, vou pressionar, tá? Quantas vezes eu pressiono? No mínimo 30 vezes, ó. Posso deslizar com um pouquinho de óleo. Você vê que a tinta já sai aqui, porque essa tinta sai muito fácil com água, né? Outra coisa que eu faço muito, eu pego um objeto assim, redondinho, cilíndrico, coloco aqui embaixo 3 dedos, ó, embaixo do dedão, e vai e volta, faço um rolinho aqui, ó, pro lado, pro outro. Ah, você não tem esse aqui, não se preocupe. Pega uma caneta, um lápis que seja redondinho. Pega, japonês usa isso aqui. Isso aqui é o hashi, aquele palitinho que japonês come com 2 assim. Então, você pega uma caneta, põe esses 3 dedos aqui, ó. Vai e volta, vai e volta. Você vai ver como é muito sensível, muito dolorido. Aqui tá a vértebra 1, aqui tá a 7 da sua cervical. Então, tá nesse sentido a sua cervical. Onde você tem mais dor? Mais perto da cabeça. Então, você fica aqui. Ou a dor tá mais perto do ombro, do tórax, do trapézio. Vem pro lado, faz isso aqui do lado. Aqui dentro também, do lado de dentro, aí você enfia o dedo aqui e pressiona, tá? Quando você enfia o dedo aqui e pressiona, cuidado, pode ter chulé aí, né? Por quê? Porque chulé é um fungo que fica aqui no vão do dedo, tá, gente? Chulé é fungo. O que causa chulé? Excesso de consumo de produto leiteiro, de laticínios, de leite e derivados, manteiga. Ah, eu não bebo leite, mas eu como queijo todo dia. Então, você vai ter chulé, bem provável, tá? Então, aqui dentro fica aquele cheiro mesmo. Vamos fazer um outro pé agora. Aí, você vem aqui, pega o outro dedão e massageia, ó. Primeiro eu tô fazendo uma massagem. Aí, se seu dedo dói de fazer massagem, você vai pra canetinha, tá? E vai fazer esse rolinho aqui. Por que eu uso muito o rolinho? Porque não cansa o dedo, não cansa o polegar, não cansa a mão, tá? É assim que funciona, tá? E aí, vem aqui do lado de dentro e vai fazendo, tá? Você vê como é simples, né? Se você não consegue pegar no pé, você pode também colocar aqui, pode torcer o dedo para um lado, torcer para o outro, sabe? Assim com a mão inteira. Você pode rodar ele, tudo isso é estímulo na sua cervical, tá? Você pode pegar o pé e colocar de quem tá aí do seu lado no sofá, faz aqui para mim no meu dedão, não é? Pedir ajuda para outra pessoa, às vezes você não consegue pegar no pé. Porque você tá com a lombar travada, amanhã é lombar, imperdível aqui, tá?
Se você não está conseguindo pegar no pé, é sua lombar que está travada. Então vem para a aula amanhã, que você vai aprender como tratar sua lombar, com outro método que chama Carembuí, que eu vou usar amanhã, tá? Então, às vezes tem muita dificuldade, tem gente que não está calçando tênis, porque não consegue amarrar o tênis, né? Então, assim, não consegue pôr uma meia, de tão travado que está a lombar. Aí é outro assunto que a gente vai tratar amanhã, tá? Mas se você não está conseguindo pegar no seu pé, você pede para alguém fazer para você no seu dedão, para soltar sua tensão aqui, ó, e fazer na mão, para soltar a tensão na mão, tá? Então é isso que eu quero passar para vocês com essa simplicidade do Oriente. Agora a gente vai checar. Então vamos lá. Respira, solta, né? Relaxou o corpo, né? Trabalhou. Muito simples, não é, gente? Inspira e vai lá, ó. Vai checar se melhorou. Até onde você está enxergando? Olha lá e volta. Inspira no centro e leva para lá a cabeça, ó, até onde você consegue enxergar. Foi um pouquinho mais, vai de novo. Solta o ar quando você vira, solta o ar. Quando você vira, solta o ar. E vira só o pescoço, não vai roubar de você mesmo aí, tá? Que aí você começa a virar assim, aí vai muito mais, vira só o pescoço. O meu já foi bastante, ó, daqui foi até ali, foi mais ou menos isso, lá na parede, ali na janela. Eu tava vendo a parede, agora eu tô vendo a janelinha, tá? Então andou isso aqui. Agora você me fala aqui se melhorou. Veja se melhorou. Me coloca aqui. Melhorou, quanto que melhorou? Um palmo, você tá enxergando mais? Melhorou 3 dedos, conseguiu enxergar melhor? O que que acontece? Aumenta a amplitude da cervical, ó. O pescoço fica mais solto, parece que colocou um óleo no pescoço lubrificante, tá? Me fala aqui se melhorou. Deixa eu ver aqui os comentários. Melhorou muito. Melhorou muito. Aí não consigo muito ler, que tá meio rápido. Sim, estou demais aos poucos. Melhorou. Sim, escreveu um sim desse tamanho, então deve ter melhorado bastante, né? Melhorou muito, muito, melhorou. Bastante gente começou a seguir, então é porque tá melhorando. Melhorou, melhorou, melhorou sim, tá? Então é isso que eu quero, é para isso que a gente tá aqui, para aprender coisas. Melhorou muito, olha quanta gente melhorou. Então, o que você vai fazer quando você tiver todos esses sintomas que eu falei, labirintite, enxaqueca, zumbido no ouvido, dor na cervical, torcicolo frequente, hérnia, artrose, espondilose, tudo que você tiver na cervical, você vai usar esses 2 métodos, tá? O dedo médio e o dedo grande, as 2 últimas falanges, a da unha e a do meio, o dedão do pé, entendeu? Não é muito simples e não melhora na hora. Então isso é para você ver, para você experienciar como são as terapias orientais, como é a forma que eu uso as terapias orientais, como é o meu método. E não ficar assim, pensando se, eu acredito ou eu não acredito. Não, faz, experimenta. Vem para a aula para fazer, tá? Não vem para a aula só para assistir, vem para a aula para fazer. Porque prática precisa fazer. Não adianta você ler o manual lá no livro, como andar de bicicleta, não é? Aí, como andar de bicicleta na terra, como andar de bicicleta no asfalto. E você nunca subir numa bicicleta e pedalar, você nunca vai aprender a andar de bicicleta no livro. A mesma coisa aqui na aula, você tem que vir para a aula e fazer, para você sentir no seu corpo, parar de acreditar no que eu falo, ou no que não sei quem fala, ou não sei aonde, ou não acreditar. Escolher acreditar ou não acreditar sem experienciar. Você tem que experienciar. Você está aqui comigo
fazendo. E você é um buscador, uma buscadora, assim como eu. Eu fui lá no Japão para buscar a saída para minha dor. E você está aqui também tentando encontrar uma saída para sua dor. E é isso que eu estou te propondo. Você assumir a responsabilidade sobre a sua coluna, sobre a sua saúde. É claro que a gente, em momentos de crise e de muita dor, a gente precisa do médico, a gente precisa do hospital, do pronto-socorro, do fisioterapeuta, mas é crise. A crise tem que passar. Se você está com dor aí há 5 anos, então você não está no caminho de cura. Você está num caminho paliativo, né? Que só quando tem dor você toma um remédio ou você faz alguma coisa. A crise tem que passar. Ela não tem que durar muito tempo. Então, aqui está a saída. Você fazer coisas por você mesmo. Isso é muito oriental, é muito aquela coisa de todo dia você fazer. Então, agora você fez comigo, amanhã você vai fazer de novo, depois de amanhã de novo. Até ir soltando, não foi assim? Com o nosso depoimento aqui, com a Neuza, que não conseguia carregar a neta, foi fazendo, agora consegue carregar a neta. E a neta diz, vovó, como você está forte agora, não é? Você pode me carregar. Então, construir um mundo melhor, um propósito de vida. Você me ajuda também, encaminha essa live para as pessoas, ela vai ficar gravada aqui, essa aula por 24 horas, até a aula de amanhã. Então, você tem que mandar logo para as pessoas verem. Vai ficar no YouTube também, no nosso YouTube, se você preferir. O nosso YouTube é Alquido Terapia. Então, você, como aqui no Instagram, o mesmo nome. Então, você manda o link para a pessoa assistir, fala para assistir, para ver. Porque você, comigo, me ajuda a fazer um mundo melhor. Um mundo sem dor, uma vida sem dor, tá? Por isso que a gente fala... Eu chamo de viver bem com sua coluna. Com a coluna que a gente tem. A gente pode ter uma artrose, uma hérnia na cervical. Não estou dizendo que vai curar sua hérnia. Estou dizendo que vai curar sua dor. Tá? Então, a minha proposta para você é uma vida sem dor. Tá? A hérnia, às vezes a gente vai morrer com a hérnia. A gente vai morrer com uma artrose que a gente tem na coluna. Sempre tem alguma coisa na coluna, ainda mais... Quando o tempo vai passando, quando você não toma água, né, vai secando sua cartilagem, e aí? Aí seca a cartilagem, osso com osso lá no atrito, começa a dar bico de papagaio, um monte de coisa. Então, se tem bico de papagaio na cervical, essa dor desce para o braço em você. Para de tratar esse braço, tem que tratar aqui a cervical. O ponto da cervical, você vai ver como melhora, tá bom? Então, vamos fazer uma vida sem dor. O primeiro passo para essa vida sem dor é vir na aula de amanhã, que é a outra parte da coluna, a lombar, tá? Campeã de dores, e a cervical também. Então, ali, uma competindo com a outra, quem tem mais dor, ou na cervical ou na lombar. Então, essa primeira tarefa sua é tomar água, a segunda é vir na aula de amanhã, avisar o pessoal que a janta vai atrasar, tá? E convidar outras pessoas que têm dor. Porque não importa, você está aqui, você está aprendendo, você está se desenvolvendo, você está aprendendo coisas novas, tá? Amanhã a gente vai falar de hérnia, do ciático, da artrose, tá? Você tem esse compromisso aqui comigo. E tem um compromisso também com você mesmo, porque é a sua coluna que a gente está falando, a sua saúde, não é a minha. Tá? Eu tô te ensinando você cuidar da sua coluna, tá? Deixa de preguiça e vem fazer aula e apertar o ponto. Não, você viu que você pode fazer isso em qualquer lugar, em qualquer hora, tá? Quem não tá me seguindo, começa a me seguir. A gente vai postar agora um postzinho do curso, vai postar a live, mas no postzinho do curso, da aula de hoje, primeira aula, você vai comentar lá para mim o que você achou da aula, se foi útil, se melhorou, quanto que melhorou 5%, 10%, 50%, tá? Qual foi seu principal aprendizado na aula de hoje, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença. É importante, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, você estar no grupo do WhatsApp. Porque amanhã cedo a gente vai mandar os pontinhos da aula de hoje.
tudo que a gente fez na aula de hoje, tá? Então, amanhã, de manhã, você vai receber no grupo do WhatsApp o PDF de toda essa aula, tá? Então, eu desejo para você que você fique bem, que você tenha uma noite tranquila, que amanhã você tenha um dia tranquilo, tá? Que a gente vai se encontrar aqui às 19 horas, tá bom? Um beijo. Fique bem.